Você já deve ter visto em imagens de foguetes, mísseis ou até aviões um bocal na parte de trás, onde é a exaustão dos gases, que se movimenta. Mas por que aquilo se movimenta? Como é que aquilo funciona? Hoje eu vou falar de empuxo vetorado ou empuxo vetorial. Fala pessoal do Aero, tudo bem? Mais uma vez aqui no nosso novo cenário. A gente ainda não decidiu o nome para esse cenário, o outro é o hangar do Aero, então fica aí ao seu critério sugerir alguns nomes para a gente chamar onde a gente está aqui, beleza? E hoje eu vou falar de empuxo vetorado ou empuxo vetorial. Mas antes, só já pedindo para você se inscrever no nosso canal, a gente está começando a campanha para chegar em 1,5 milhão de inscritos. Então se você puder indicar o canal Aero por Trás da Aviação para algum amigo, pedir para ele se inscrever, a gente vai conseguir chegar nesse número mais rápido, 1,5 milhão de inscritos, beleza? A gente recentemente bateu 1.300.000 inscritos aqui no canal do Aero. Também lembrando para você curtir o vídeo, compartilhar com quem você puder e já deixar algum comentário. E lembrando também da lojinha do Aero, a gente está com a nova coleção de camisetas, são 5 camisetas, 5 estampas diferentes de aviões estranhos que eu já fiz vídeo aqui no canal. Se você gostou, clica no link da descrição, lembrando que a edição é limitada, então a hora que acabar o estoque a gente não vai repor, vai lá e já garante a sua. Você já viu algum vídeo de caça que faz esse movimento aqui? Eu já até gravei caças assim lá em Oshkosh, como o F-22. Você já imaginou como é que é o movimento de um foguete ou um míssil que não tem superfície aerodinâmica para fazer curvas? Tudo isso acontece por conta do empuxo vetorado que tem no bocal de saída dos gases do motor, seja do foguete ou seja do motor a reação como um caça. Basicamente, esse bocal de saída, essa parte de trás aqui, se movimenta, direcionando o fluxo de ar. Também podem ter aletas atrás da saída de gás do motor para mudar essa direção, em vez de todo o bocal se movimentar. Existem outros mecanismos também, mas basicamente todos têm a mesma função: mudar a direção do fluxo de gás que sai do motor. Quando um motor a jato desloca uma massa de ar para trás para poder fazer o deslocamento do avião, essa massa de ar para trás tem um peso exercendo ali, e aí vai gerar a ação e reação. Terceira lei de Newton: para toda ação existe uma reação de igual intensidade no sentido contrário. Os motores a reação têm potência expressa em kN ou libra-força, dando ênfase nessa quantidade de ar que é deslocada. Então, se a gente fala que o motor de um Boeing 777 tem 115.000 libras de empuxo, isso significa que esse motor é capaz de deslocar 115.000 libras de peso de ar para trás, que dá mais ou menos aí 50 toneladas. Então é 50 toneladas jogando para trás, consequentemente uma força de 50 toneladas empurrando o avião para frente. Se a gente soma isso nos dois motores, tem uma força de 100 toneladas num Boeing 777 mais ou menos para fazer o deslocamento dele. É exatamente por conta desse peso que os motores deslocam que um avião não consegue fazer um voo na vertical. Porque, se você somar a potência dos 4 motores desse Airbus A380, não dá o peso do avião. Logo, ele vai conseguir subir na vertical por um certo tempo, até a inércia acabar e ele descer. Então os motores eles são capazes de empurrar o avião para frente e sustentar o voo pelas asas. Só que quando a gente fala de um caça que tem muito motor para um avião não tão grande assim, o negócio muda um pouco de figura. Porque esses motores, apesar de não ter potência suficiente de manter o avião num voo vertical por muito tempo, ele tem muita potência. E para melhorar ainda mais a manobrabilidade de um avião, de um caça, eles colocam o empuxo vetorado, que é tudo isso que eu falei dessa força empurrando esse ar para trás, só que direcionando esse ar. Isso faz com que caças, não exatamente esse Mirage aqui, mas é o único caça que eu tenho, então vou usar ele como exemplo, mas faz com que caças consigam fazer manobras mais ou menos desse jeito aqui, coisa que um avião comum jamais conseguiria fazer. Para
Para entender um pouco da questão do empuxo vetorado aplicado em um caça. Caça como o Sukhoi Su-30, ou o MiG-29, ou o F-22, todos esses têm o empuxo vetorado. Então, nesse bocal de saída aqui, de exaustão do motor a jato, ele tem um movimento, ele pode movimentar o ar mais para baixo, mais para cima, mais para um lado, mais para o outro, ele tem um movimento assim. No caso do F-35, por exemplo, é um caça que ele tem um movimento que joga esse empuxo para baixo. Isso faz com que o F-35B dos fuzileiros navais dos Estados Unidos, por exemplo, seja capaz de decolar na vertical. Até uma correção de um outro vídeo, quando eu falei desse F-35, né, eu falei que tem esse bocal atrás que joga o fluxo de ar para baixo e tem uma sangria desse motor que joga na frente, né, para dar o equilíbrio. Na verdade, não é uma sangria. Existe um outro fan na frente do F-35 que trabalha de forma independente do motor que joga o ar para trás e eles funcionam juntos para dar esse equilíbrio. Então esse empuxo vetorado, no caso do F-35, ele direciona esse bocal para baixo, aqui atrás, o fan na frente também cria um fluxo de ar aqui e o avião consegue decolar na vertical. Aviões que não têm essa capacidade de decolar e pousar na vertical, como o F-22 ou o Sukhoi Su-30, têm empuxo vetorado para manobras muito mais bruscas do que um avião comum seria capaz de fazer. Vamos pegar esse exemplo desse meu Mirage aqui. Um avião comum, sem empuxo vetorado, ele vai fazer um movimento de arfagem, por mais que o piloto puxe o manche, que ele cabre o manche muito rapidamente, ele vai ter um tempo de resposta, ele vai fazer uma parábola para fazer esse movimento de subida. E isso tem um tempo para acontecer. Quando você coloca esse movimento conjugado com o movimento de saída de gás do motor, o empuxo vetorado, esse movimento aqui acaba fazendo isso aqui. Vale lembrar que em alguns aviões, além do empuxo vetorado acentuar o movimento de arfagem, ele também trabalha nos movimentos de rolagem e guinada. E é muito legal ver as imagens do Sukhoi ou do próprio F-22 fazendo isso, porque é incrível. E eu imagino a força G. Eu já fiz manobra em caça no Super Tucano ou no caça da Marinha, e eu senti isso na pele, um movimento comum, muito brusco, né, de subida. Imagino você somar isso com o empuxo vetorado aqui. É um negócio bem forte. Agora, para que serve isso nesse tipo de avião? Simplesmente para o avião ter mais manobrabilidade, poder fazer manobras evasivas mais rápidas ou até fugir de um avião que está vindo atrás. Então vamos supor que esse avião esteja num dogfight, né? Ele esteja na frente de um outro atrás. Se esse aqui da frente tem um empuxo vetorado, ele consegue rapidamente fazer essa manobra e o de trás, até fazer a manobra para tentar chegar perto, esse aqui já virou, voltou e saiu da mira e ficou bem complicado a situação. E também ele pode, se tiver um alvo mais na frente ou algo que ele esteja vendo e ele precisa desviar, ele pode fazer uma manobra bem brusca e sair de uma forma muito diferente de qualquer outro avião. Então, basicamente, o empuxo vetorado em aviões serve para isso. Lá na IAA AirVenture, em Oshkosh, cidade dos Estados Unidos, onde acontece o maior evento de aviação do mundo, eles fazem algumas apresentações com o F-22. Ele gira num eixo diferente do que se fosse só o profundor do avião atuando. E é incrível, você vê o avião e fala, cara, como é que esse avião está fazendo esse movimento? E isso é graças ao empuxo vetorado, o movimento do bocal de saída dos gases do motor. No caso do F-22 ainda é um avião bimotor. Agora, além dos aviões, o empuxo vetorado é muito importante para foguetes e mísseis. Mas no caso de um foguete, ele não tem superfície de comando. Ele pode até ter ali um estabilizador, alguma coisa para manter o movimento dele mais linear, como é o caso de um míssil, né? Você vê que tem aquelas aletas atrás, mas dependendo do míssil até tem uma superfície de comando, só que o movimento principal é feito através do empuxo vetorado. Então, na saída de gás desse foguete, os mísseis funcionam com um motor foguete também, esse empuxo vetorado é responsável pela manobrabilidade do foguete ou do míssil. No caso dos foguetes que entram em órbita, onde não tem mais atmosfera, o empuxo vetorado e outros tipos de comandos também, através de ação e reação, são muito importantes porque não adiantaria ter uma superfície aerodinâmica onde não tem ar.
Agora, vale lembrar que existem movimentos diferentes nesse tipo de empuxo vetorado. Ele pode ser livre, onde não tem um mecanismo que direcione exatamente para onde ele vai, e ele pode ser num sistema de giroscópio para manter a estabilidade. No caso de um foguete que é lançado, ele é livre, mas não livre totalmente, né? Ele tem uma angulação máxima que ele vai, justamente trabalhando numa espécie de pêndulo. Então, vou usar meu Mirage como se fosse um foguete também. Então, quando o foguete gira para cá, o movimento do empuxo, né, do bocal de saída muda para ele ficar fazendo equilíbrio como se fosse um pêndulo. Mas também ele pode ter o comando como os boosters da SpaceX que voltam, né, depois que são utilizados. Dá para ver nas imagens da SpaceX que ele vai direcionando com a ajuda também de pequenos jatos, pequenos foguetes na lateral para manter esse equilíbrio, e o empuxo vetorado embaixo ele vai direcionando para que o booster fique na posição correta e não caia e não pouse de lado, né, como já aconteceu em vários testes aí da SpaceX. Então é isso, é assim que funciona o empuxo vetorado ou empuxo vetorial. Se você vê uma manobra de um Sukhoi, um avião russo, o Su-30, fazendo esses movimentos completamente malucos, saiba que é algo específico desse tipo de avião, e acho que não tem como não chamar a atenção uma manobra dessa que é bem diferente. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, compartilha com quem você puder e entra na campanha com a gente de Aero 1,5 milhão de inscritos. A gente quer chegar nessa marca aí muito em breve, beleza? Se você puder ajudar a gente, eu já te agradeço. E loja do Aero, novas camisetas, como eu falei no começo, edição limitada da estampa dos aviões estranhos. Aqui eu estou usando o do Boomerang, um avião que eu já fiz vídeo aqui no canal. É isso aí então, valeu e até o próximo vídeo.